Houve um dia em que o silêncio do deserto foi quebrado pela voz do próprio Deus. O monte tremia, a fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. O povo estava reunido ao pé do Sinai, e do meio do fogo o Senhor proclamou sua lei. Entre 10 mandamentos santos, um deles começava com uma palavra que não permite esquecimento: lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas por que Deus colocou o sábado no coração da lei moral? E por que esse mandamento aponta não para o deserto, mas para a criação? Antes de chegarmos ao Sinai, precisamos entender algo essencial. Em Êxodo 16, Deus deu o sábado a Israel, não como uma instituição criada naquele momento, mas como um tesouro confiado ao povo que deveria preservar a verdade diante das nações. Em Êxodo 19, Deus entregou a si mesmo ao povo, assumindo Israel como uma nação santa, um tesouro peculiar. E em Êxodo 20, Deus entregou sua lei. 3 grandes dons foram colocados diante dos hebreus: o sábado, o próprio Deus e a lei moral. Mas aqui está uma verdade que precisa ser entendida com clareza. O sábado, a lei e o Criador foram confiados a Israel, mas não se tornaram propriedade exclusiva de Israel. É comum ouvir que o sábado é judeu porque foi entregue a Israel, mas seguindo esse raciocínio, seria necessário dizer também que o próprio Deus se tornou judeu, porque ele tirou Israel do Egito para ser o Deus deles. Isso seria absurdo. O Senhor foi chamado Deus de Israel, mas ele nunca deixou de ser o Criador de toda a terra. A lei foi confiada a Israel, mas nunca deixou de expressar o caráter moral do Altíssimo. O sábado foi entregue ao povo hebreu, mas nunca deixou de ser o memorial da criação. Israel foi honrado ao receber os oráculos de Deus, mas aquilo que vem de Deus não perde sua natureza universal apenas porque foi confiado até um povo específico. Então chegou o momento sublime. O povo saiu do arraial para se encontrar com Deus, e o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Não era Moisés apresentando uma opinião, não era uma tradição humana sendo estabelecida, não era uma decisão religiosa tomada por homens. Era o Altíssimo falando, era o Criador proclamando sua lei. Do meio do fogo, Deus anunciou os 10 mandamentos, e o quarto deles era o mandamento do sábado. Assim falou o grande legislador: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. A primeira palavra já revela muito: lembra-te. Deus não diz, inventa, não diz, escolhe um dia, não diz, cria agora uma nova instituição. Ele diz, lembra-te, porque o sábado já tinha uma história, já tinha uma origem, já tinha uma bênção, já tinha uma santificação. O mandamento não aponta para o Sinai como o nascimento do sábado, ele aponta para a criação. O Sinai não inventou o sábado, o Sinai proclamou, com a voz de Deus, aquilo que o próprio Criador já havia separado no princípio. Deus colocou o sábado no meio dos 10 mandamentos, e isso não é uma honra pequena. Ao lado de preceitos como não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, Deus colocou: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso mostra a posição moral atribuída ao sábado. Ele não aparece como um ritual passageiro, não aparece como uma sombra cerimonial. Ele aparece dentro da lei moral, proclamada pela voz de Deus. O sábado está ali como memorial do Criador, um lembrete semanal de que o ser humano não pertence a si mesmo, pertence àquele que lhe deu vida, fôlego, tempo e existência. Por isso, o sábado não é apenas uma pausa no trabalho, é um chamado para reconhecer quem é o Criador e quem somos diante dele. O 4º mandamento explica sua própria origem. Ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A base do mandamento não é o Egito, não é o deserto de Sim, não é o Sinai. A base do mandamento é a criação. Deus trabalhou 6 dias, Deus descansou no 7º. Deus abençoou o dia, Deus o santificou.
Por isso, no sábado deve ser lembrado. O mandamento do Sinai apenas proclama, com autoridade divina, aquilo que já havia sido separado no princípio do mundo. O sábado não começou quando Israel chegou ao Sinai. Ele foi anunciado no Sinai porque já havia sido santificado pelo próprio Deus na criação. O quarto mandamento também é notavelmente explícito. Ele não diz apenas, guarde um dia em 7. Ele diz, o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. A bênção não foi colocada sobre qualquer dia. A santificação não foi colocada sobre um dia indefinido. O descanso do Criador não ocorreu em qualquer momento da semana. O mandamento aponta para um dia específico, o 7º dia, o dia em que Deus descansou, o dia que Deus abençoou, o dia que Deus santificou. O sábado não recebe sua santidade da preferência humana. Ele recebe sua santidade do ato de Deus. Não é a tradição que torna o dia santo. Não é a cultura que torna o dia santo. Não é a escolha humana que torna o dia santo. É o Senhor quem abençoa. É o Senhor quem santifica. É o Senhor quem separa. Mas alguém poderia perguntar, o 7º dia do mandamento é o mesmo 7º dia reconhecido no Novo Testamento? Lucas responde com clareza. Ao narrar o sepultamento de Jesus, ele diz que era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia viram o túmulo e observaram como o corpo dele foi colocado ali. Depois voltaram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Depois, no primeiro dia da semana, foram ao túmulo. Observe a sequência: preparação, sábado, primeiro dia da semana. O sábado guardado segundo o mandamento era o dia anterior ao primeiro dia, portanto, era o 7º dia da semana. O Novo Testamento não apagou a identidade do sábado. Ele a confirmou dentro da própria narrativa da morte e ressurreição de Cristo. O sábado do mandamento continuava sendo reconhecido, e Lucas o apresenta com uma expressão clara: descansaram no sábado, segundo o mandamento. Neemias também dá um testemunho importante. Ele declara que Deus desceu sobre o monte Sinai, falou do céu e deu ao povo juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons, e então afirma: o teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Observe com atenção. Neemias não diz, fizeste o sábado para eles. Ele diz, fizeste conhecer. Essa linguagem aponta para uma verdade já existente, agora revelada de modo completo, detalhado e público. No Sinai, Deus não fabricou o sábado. Deus fez o seu santo sábado conhecido, e o quarto mandamento explicou sua origem, sua razão e sua obrigação. O sábado já pertencia ao Senhor. No Sinai, o povo ouviu da própria voz de Deus aquilo que o Criador já havia separado desde o princípio. A obrigação moral do quarto mandamento nasce de uma verdade simples. Deus criou todas as coisas. Ele deu ao ser humano vida, fôlego, força, mente, tempo e existência. Tudo pertence ao Criador. Por direito, Deus poderia reivindicar todos os dias como seus, mas, em sua bondade, deu ao homem 6 dias para sua obra e reservou apenas um para uso santo. Por isso, o sábado não é um presente do homem para Deus. Os 6 dias é que são um presente de Deus ao homem. O quarto mandamento não pede que o ser humano entregue a Deus algo que pertence ao ser humano. Ele ordena que o ser humano não se aproprie daquilo que Deus reservou para si. Observar o sábado é render a Deus aquilo que já é dele. Apropriar-se desse dia é tomar para si aquilo que o Criador separou para sua própria adoração. O sábado foi proclamado pela voz de Deus. Foi colocado dentro da lei moral. Foi fundamentado na criação. Foi confirmado no deserto. Foi reconhecido no Novo Testamento. E foi feito conhecer de maneira solene no Sinai. Ele não é um símbolo vazio. Não é uma tradição humana. Não é uma invenção tardia. É o memorial do Criador. É o dia que o Senhor abençoou. É o dia que o Senhor santificou. É o sábado do Senhor, teu Deus. Observar esse dia é render a Deus aquilo que já é dele. Apropriar-se desse dia é tomar para si aquilo que o Criador reservou para sua adoração. Por isso, a pergunta não é: qual dia eu prefiro guardar? A pergunta é:
qual dia Deus separou. E diante da voz que ecoou do Sinai, a resposta continua clara. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Inscreva-se no canal, compartilhe este estudo e continue conosco na playlist Verdade Presente, porque nossa fé não se firma em tradição humana. Nossa base é um claro, assim diz o Senhor. É desse jeito